precisa criar um conteúdo para uma marca e tá travada, fica aqui nesse vídeo. Eu testei 5 técnicas muito boas para destravar a criatividade e eu vou te ensinar hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse canal aqui. A gente fala sobre criatividade, criação de conteúdo e conteúdo UGC. Meu nome é Júlia, eu sou criadora de conteúdo, UGC, influencer, tô aqui pra tudo. Então bora lá. Antes de mais nada, vou fazer uma introdução aqui breve com você. Eu quero falar que a criatividade, ela não some do nada, né? Tipo assim, tô aqui, a criatividade sumiu, morreu, não tem mais criatividade. Ela trava por 3 motivos principais. É excesso de pressão, e pode ser interno ou externo. Como assim? Interno é quando a gente se pressiona demais, quando a gente se coloca numa situação de precisar entregar o vídeo perfeito, preciso criar o melhor conteúdo do mundo jamais visto por todas as pessoas da Terra. É claro que a gente não vai ter na nossa cabeça a ideia do conteúdo perfeito porque ele não existe. Então a gente acaba descartando todas as possibilidades de conteúdo porque quer conteúdo perfeito. A pressão externa também, que às vezes são pessoas falando, consegue entregar o conteúdo hoje ao 12:09. Isso é normal, isso pode acontecer, então você precisa se planejar para criar um conteúdo. Se você tem um prazo de 5 dias para criar o conteúdo, não deixa pro 4º dia, não deixa pro 5º dia. A segunda coisa que pode travar sua criatividade é falta de referência. Referências são extremamente importantes. A gente tem referências em todos os cantos. Só que se você consome o mesmo tipo de conteúdo e um conteúdo meio fútil, não vai te ajudar em nada. Então se você só segue, por exemplo, páginas de fofocas sobre celebridades que só falam, tipo, coisas da própria vida delas ou de vidas milionárias, enfim, e você não consome um conteúdo de fato criativo, alguma coisa que realmente agrega, você não vai ter referência e, obviamente, uma hora suas ideias vão começar a sumir porque você não pega referências. O terceiro ponto é a mente sobrecarregada. Entra naquilo que eu falei da pressão externa, das pessoas te cobrarem alguma coisa, tipo, ficar sempre te cobrando. Sua cabeça tá cheia de prazo, briefing, roteiro e tudo mais, a sua mente, ela não tem um espaço pra você pensar de forma livre, de forma natural. Agora, bora falar das técnicas. Técnica número 1 é o método do timer. Lembrando que essas técnicas aqui é pra você criar o roteiro e não o conteúdo. Então aqui você vai criar o que você vai falar e as cenas, mas não é a hora da gravação. Bora pro método. Você vai ajustar um timer para 10 minutos. Dentro desse tempo, você vai escrever todas as suas ideias, sem julgar. Sem julgar e sem filtrar. Teve uma ideia? Anota. Você tem 10 minutos. Você tem 10 minutos para fazer isso. Você tem 10 minutos para anotar todas as ideias que vier na sua cabeça. Por exemplo, eu quero criar um conteúdo e eu disse para uma marca de skincare. Vou colocar o timer, eu vou começar a escrever as ideias que vai vir. Então, por exemplo, eu nunca vi um produto de farmácia que salvou minha pele desse jeito. Sua pele é oleosa, você precisa testar isso. Isso aqui substitui 3 passos da minha skincare. Enfim, você vai anotar todas as suas ideias. Mas é muito boba. Anota. Que você vai forçar o seu cérebro a produzir sem pressão, porque não vai ter uma vozinha falando, nossa, isso aqui é muito ruim. Não, isso aqui é muito ruim, isso aqui não vai dar certo, né? Não, você vai anotar tudo. Técnica número 2 é o passeio criativo. É simples, mas é poderosa. Quando você percebe que você tá sem ideias, nesse momento você vai levantar e vai dar um passeio. Nem que seja dentro da sua casa, passeando ali por todos os cômodos da sua casa. Você pode também ir pra rua, dar uma volta com seu cachorro, vai até a padaria comprar um pão, enfim. Não é pra você mexer no celular, tá? Aqui você vai só olhar ao seu redor. Às vezes vai pegar um detalhe no seu ambiente que vai estralar uma ideia na sua cabeça. Eu, quando eu tenho muitas ideias, assim, quando eu tô assim andando ou reparando nos detalhes e eu pego algum, por exemplo, uma referência de algum filme, de alguma série, de uma música, e isso dá vontade de fazer uma analogia, um conteúdo com analogia. Coisa que pode te ajudar também, só quando você tá no mercado, tem muito produto. De vez em quando, bate o olho em um produto e pensa como você faria um conteúdo pra ele. Isso vai te ajudar a ficar estimulando a sua criatividade, não só nos momentos de trabalho. É muito bom. Técnica número 3 é o método da inversão. A técnica te ajuda a sair de roteiros óbvios. Inclusive, é uma coisa que eu tô cansada de ver no UGC, são roteiros óbvios. Eu já analisei mais de 400 portfólios e analiso portfólios todo santo dia. E o que eu mais vejo nos vídeos são roteiros óbvios. Tudo bem que a gente sempre fala quando a pessoa tá começando, né? Pra fazer esse produto me tirou disso pra isso e tudo mais. Mas eu acho que tá na hora da gente começar a pensar no não óbvio. Porque quem ficar na mesmice vai ficar pra trás. Antigamente, ali em 2023, quando o mercado tava começando no Brasil, a gente não tinha tanto essa de explorar um roteiro mais criativo. A gente tinha muito mais do mesmo e dava certo. Hoje, tem mais de não sei quantas pessoas fazendo o mesmo estilo de roteiro e se você continuar nessa, você vai ficar pra trás. E a marca vai querer contratar uma pessoa que faz um roteiro muito diferente. Não diferente, tipo assim, um negócio super sinistro, mirabolante e tudo mais, a pessoa mais criativa do mundo. Mas que foge do óbvio, sabe? Nessa técnica você não vai pensar em coisas boas, você vai pensar em coisas ruins. Então aqui eu quero que você pense o que faz um vídeo UGC ser ruim. Coisas como hook fraco, sem emoção, vídeo que só mostra a embalagem, muito longo, takes muito longos, sem cortes dinâmicos, ou com muita transição do CapCut. Lista tudo que você não gosta. Você vai listar tudo isso. Sabe por quê? Porque na hora que você for montar o seu roteiro, eu quero que você olhe pra essa lista e fale, eu tô fazendo isso?
eu tô montando um hook fraco sem emoção, na hora da narração, a minha narração tá robótica, é como se eu estivesse lendo. Tô fazendo muito take mostrando só a embalagem do produto. Takes que eu fiz estão muito longos. Enfim, você vai pensando. A técnica 4 é roubando do jeito certo. Se vocês já leram, mas eu, assim, gente, todo mundo recomenda esse livro e eu recomendo também, que se chama Roube como um Artista. Lê esse livro e você vai entender que hoje em dia não tem nada que, eu criei isso e tudo. Não, você pegou referência de algum lugar. Todo mundo, até a pessoa mais criativa que você imaginar, tem referências que ela pegou de algum lugar e transformou pro nicho dela, pro assunto dela. Não vai ser muito diferente do que você vai fazer aqui. Uma coisa muito legal, assiste propagandas antigas, assiste vídeos, assim, de como a Coca fazia uma publicidade, por exemplo. Comerciais icônicos, sabe, do Bombril. Você vai capturar elementos e pensar como eu consigo traduzir isso para um conteúdo UGC? Como eu consigo traduzir isso para o conteúdo dessa marca? Por exemplo, você pega uma propaganda da Red Bull, sabe aquelas propagandas do energético, que são os desenhinhos? Pega isso e vê como você pode usar para criar algum vídeo UGC para uma marca de energéticos também. Propaganda de um perfume, do Chanel, do Chanel número 5. Como você consegue usar isso como referência para criar um conteúdo de storytelling para um perfume? Então, por exemplo, digamos que ali tem aquele comercial da Nicole Kidman, sabe? Da Chanel, toda chique, tal. Tem uma história no fundo, não tem? Uma história de amor, de sedução, de romance. Como você pode transformar isso em um vídeo UGC que não seja, né, ali uma propaganda? É você, por exemplo, contar uma história dessa. Contar o perfume que fez o meu marido virar o meu marido. O perfume que fez eu namorar em 5 dias. Sei lá, gente, sabe? Cria uma história, fala... Ou às vezes, se for real, é melhor ainda. De você falar como um perfume seduzir uma pessoa que você queria muito. Técnica número 5 é a pausa intencional. E ela pode funcionar muito bem para algumas pessoas, mas para outras pode não funcionar tão bem. A técnica que diz que quando a sua criatividade parar, você para tudo. O dia inteiro sem forçar nenhuma ideia, sem ver redes sociais, sem anotar, sem nada. Só, tipo, olhando pro teto, fazendo nada. Só que pra mim, por exemplo, não funciona muito bem, eu vou explicar. Primeiro, porque como eu falei, eu gosto de ter referências, então eu gosto de estar passando meu feed de forma estratégica e ver conteúdos que eu penso, consigo adaptar. Consigo fazer alguma coisa interessante e pegar e anotar. Se eu tiver uma ideia e não anotar, eu vou esquecer, isso é fato. Isso eu já percebi várias ideias que eu te falei, daqui a pouco eu anoto isso, eu não anoto, eu esqueço e já era, sumiu a ideia. Então pra mim não funciona tanto. Eu acho interessante você ter ali uns 5 minutinhos pra parar, ficar olhando pro teto e deixar as ideias virem, acho, mas eu acho interessante depois desses 5 minutinhos você pegar e anotar. Ou então ali na hora que você tá tendo referências no seu Instagram, no seu TikTok, você anotar essas referências. Ficar um tempo ali sem anotar, sem nada, muito tempo assim, eu acho que a ideia some, sabe? E aí, você gostou dessas técnicas? Me conta aqui nos comentários se você já fazia alguma dessas coisas ou se tem alguma técnica que você vai começar a fazer agora que você achou super interessante. Vou lançar um desafio aqui pra você testar pelo menos uma dessas técnicas dessa semana e me contar qual foi o resultado. Manda no meu Instagram, comenta aqui mesmo, enfim, me dá um aviso se deu certo, só pra eu saber se vocês estão gostando, se isso aqui tá ajudando vocês a terem ideias mais criativas pros vídeos de UGC. Já sabe, né? Se você quer destravar sua criatividade, quer fechar mais trabalhos e viver da criação de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.